Pessoal, vamos começar então nossos trabalhos, né, de hoje. Meu filho, eu vou pedir para você distribuir aqui o esboço da nossa... Deixa eu tirar um trecinho da nossa aula de hoje. Tá bom? Bem-vindo aí a todos na plataforma. Que possamos ter uma aula abençoada, né? Sobrou. Certo. Tem mais alguém? Querido Deus, nós te agradecemos por estar aqui mais uma vez na sala do IBA. Obrigado por mais uma noite em que o Senhor nos proporciona estarmos juntos para aprendermos da Tua Palavra. Essa é uma missão nobre, uma missão insubstituível. Nos dê capacidade, nos dê graça, nos dê sabedoria para que possamos lidar com a matéria de hoje. Que tudo que falarmos possa servir para a edificação da nossa fé, para a construção do nosso ministério. Nos abençoe, abençoe todos os alunos que aqui estão, os professores, o nosso IBA. Fica conosco, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Está todo mundo bem, né, pessoal? Então tá bom. Glória a Deus. Hoje eu quero trabalhar com vocês aqui dentro da matéria de prolegômenos, um pouco de teologia e comunhão dos santos. É o nosso tema dentro dessa matéria. Com isso a gente vai trabalhar algumas questões hoje aqui sobre conceito de igreja. Não é bem assim um conceito, digamos assim, profundo, porque aí a gente já cai na eclesiologia, né? Uma outra disciplina. Mas a gente vai trabalhar aqui algumas questões referentes à comunhão, à unidade do corpo de Cristo, né? Que é um dos pontos da matéria de prolegômenos, né? A gente trabalha muito essa questão da igreja. Aliás, pessoal, todas as disciplinas de teologia sistemática, praticamente elas transitam entre si, entende? Se você estudar antropologia, você vai inevitavelmente estudar sobre Deus, sobre Cristo, sobre o Espírito Santo, sobre salvação, não tem jeito. Se você estudar sobre, sei lá, a doutrina do Espírito Santo, não tem jeito, você vai ter que estudar um pouquinho sobre o homem, sobre os anjos. Então, assim, a teologia sistemática talvez seja uma das únicas matérias do campo teológico que as disciplinas delas se entrelaçam entre si, né? Então, não tem como, né? Então, a nossa matéria aqui, especificamente, é prolegômenos, né? Introdução à teologia, mas a gente vai acabar falando muito aqui sobre eclesiologia, sobre a doutrina da igreja, né? Porque nós estamos falando sobre a comunhão, a unidade, e evidentemente isso tem a ver com a igreja, né? Está ligado, né? Então não tem jeito. Diferentemente de outras disciplinas. Eu estava ouvindo vocês falar aí sobre o grego, o hebraico, né? Então, você pegar o hebraico e o grego, são matérias que elas existem por si só, elas não transitam com outras, entendeu? São matérias específicas. Grego, hebraico, em algumas faculdades estuda latim, né? Por exemplo, lá na Católica, eu estou dando aula na Católica lá agora, né? Em Goiânia, no Departamento de Filosofia, Teologia e Ciências da Religião lá. E lá eles dão latim, porque a teologia católica estuda latim, né? Que é a língua que é usada muito, né, nas missas, né? E aí a galera que é candidata ao sacerdócio, né, estuda muito latim. Eu tenho alunos lá que falam fluentemente o latim. Tem deles lá que tem a Bíblia em latim, né, que é a tradução de São Jerônimo, né, a tradução Vulgata, que é a mais usada pela Igreja Católica. Então, assim, essas matérias são matérias únicas, né? Agora, já a teologia sistemática,
ela já tem essa capacidade de ser mais ampla, né? Então, se você estuda um ponto dela, você vai ter que dialogar com 10, 15, 20. Então, né? É a riqueza da teologia sistemática, né? Entendeu, pessoal? É a riqueza dela, dessa matéria. Né? O latim não é língua morta também? Sim, morta. Aliás, eles nem gostam muito que falem isso lá, sabe? Não concordo muito, não. Porque ela é morta para o povo, né? No sentido da comunidade, da igreja, mas não para a academia, né? Se você vai para o seminário, no caso deles lá, né, estuda latim. Né? Então, eles... É verdade. Nós temos muitas expressões no nosso cotidiano que são latinas, né? Muitas expressões. Então, Oi, gente. Pai do Senhor, é uma língua assim, é uma língua quase que bíblica, né? Porque a grande parte, grande parte da história, especialmente no Novo Testamento, né? Que o Novo Testamento, vocês sabem, né? O cenário do Novo Testamento foi o mundo grego, né? O mundo grego-romano, né? Então, era dividido entre o grego, né? O grego koinéio e o grego clássico, né? E dividido entre o latim, que era a língua romana. Paulo, por exemplo, ele falava fluentemente romano, latim. E os teólogos dizem que a epístola aos... Tudo bem, meu filho? A epístola dele aos romanos teria sido escrita em latim. Latim, primeiramente. Né? Alguns historiógrafos de Paulo, né, dizem isso. Né? Mas, enfim, né? Então, Bom, muito bem. Deixa eu passar para vocês aqui, Diego, por favor, o esboço da nossa aula de hoje. Eu tenho 3, né? O seu e das irmãs, por favor. Eu vou abrir aqui. Também tem no grupo também, tá? Eu acho que a Giselene colocou no grupo também. Teologia e comunhão dos santos é o nosso assunto de hoje. Diga comigo assim: teologia e comunhão dos santos. Ok, é o nosso tema de nós abordarmos hoje. Atos dos Apóstolos. Vamos ler aqui um texto bíblico. Capítulo de número 2. A partir do verso 42. Atos 2, capítulo 2, a partir do 42. Eu vou ler na NVI. Então, ela diz o seguinte: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partindo pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração. Verso 47. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém, pessoal? Amém? Amém. Puxa! Está todo mundo bem mesmo? Tá, né? Então tá bom. Pessoal,
Teologia e comunhão dos santos. É o nosso assunto hoje que eu quero tratar com vocês, dentro da nossa matéria Prolegômena. Eu queria fazer aqui, inicialmente, algumas observações sobre a Igreja de Atos. Né? A Igreja de Atos. A Igreja, ela possui, quando a gente estuda eclesiologia, lá vai eu para a eclesiologia, tá vendo? Teologia sistemática é isso, né? Eu estava falando aqui, para vocês que chegaram agora, que a teologia sistemática, ela é uma das, talvez a única matéria da cátedra, né, que, se você estudar um ponto, você tem que estudar os outros também juntos. Então, se você estudar a doutrina da igreja, não tem jeito de você não falar de Cristo, de Deus, do Espírito Santo, então, né, as matérias, elas se entrelaçam. Quando a gente estuda a eclesiologia, a gente estuda um ponto dela chamado natureza da igreja. Então, o que é a natureza da igreja? É aquilo que a igreja é. Né? A igreja é aquilo que ela é. É como se você fosse descrever a identidade de uma pessoa. É bem por aí. Então, o que é a natureza da igreja? A identidade dela. É o que a identifica. Né? É a sua personalidade. Né? Então, e nessa disciplina, nesse ponto, né, sobre a natureza da igreja, dentre as características que revelam a natureza da igreja, uma delas, pessoal, uma dessas características é a unidade. A unidade dos santos. A comunhão dos santos. A uniformidade dessa igreja. Quando a gente fala da igreja, nós não estamos falando de várias instituições. Nós estamos falando de uma instituição. Entende, pessoal? Então, começa por aí. Ah, pastor, mas por que tem tanta igreja? Não. A igreja, numa leitura teológica, a igreja existe apenas uma. Certo? Agora, denominações, aí você vai achar aí muitas. Entendeu, pessoal? Mas a igreja do Senhor, ela é uma só. Cristo fundou o quê? Cristo fundou o quê? A igreja. Cristo não fundou uma denominação. Entendeu? Não foi o propósito de Cristo fundar uma denominação. Até porque naquela época não tinha. Né? No período primitivo, não era esse o conceito que eles carregavam na sua mente. Né? A igreja instituição, ela veio aparecer muito tempo depois, entendeu? Principalmente com a reforma de Martinho Lutero. Foi quando a maior parte dos historiadores concordam que foi a partir do movimento reformista de 1517, com Martinho Lutero, que ocorreu a institucionalização da igreja. Porque houve uma separação, houve uma ruptura. Né? A parte da igreja que permaneceu, digamos assim, na fé católica, passou a se chamar Igreja Católica Apostólica Romana. E a dissidente, que foi aquele grupo que acompanhou Lutero, né, passou a se chamar Igreja Católica Protestante. Entendeu? Então, a partir daí já se estabeleceu a distinção. Católicos e protestantes. Protestantes e católicos. Isso se chama institucionalização. Essa distinção, essa separação. Tá certo? Obviamente que essa não foi a primeira separação da igreja. Essa não foi. Na verdade, o primeiro cisma, né, cisma no sentido de ruptura, né, o primeiro cisma ocorreu em 1054 depois de Cristo. Foi quando a igreja dividiu-se entre a igreja do Ocidente e do Oriente. Mas essa divisão de 1054 foi uma divisão mais geográfica do que propriamente eclesiológica. A igreja do Ocidente, que ficava no Ocidente, né, e a igreja do Oriente. Né? Então, foi mais por uma questão geográfica e não tanto eclesiológica, não tanto teológica. Mas, entretanto, a divisão da igreja, já na época de Martinho Lutero, já não foi só uma questão geográfica, né? Já foi uma questão teológica, né? Já foi uma questão filosófica, foi uma questão já
ideológica, né, de ideias. Né? Lutero, ele não abandonou a igreja. Né? A igreja católica hoje costuma dizer que chama Lutero de herético, né? De herege, que ele abandonou a igreja. Lutero não abandonou a igreja, ele foi excluído. É diferente. Né? Ele não abandonou. Porque a ideia de Martinho Lutero nunca foi criar uma outra igreja. Já falei isso aqui na aula. A ideia dele não era criar outra igreja. Tanto que essa igreja luterana que temos hoje aí não foi fundada por Martinho Lutero. A igreja de confissão luterana não foi fundada por Martinho Lutero. Foi fundada por outros missionários alemães, mas não por Lutero. Agora, eles advogam, né? Eles advogam que os princípios da igreja, né, os fundamentos da igreja, a teologia da igreja, vem da reforma. Ok, tudo bem, mas não foi Lutero que fundou a igreja propriamente. Por quê? Porque não era a ideia de Martinho Lutero criar uma outra igreja. Eu vou sair da igreja católica porque eu não estou concordando com as indulgências, purgatório e com uma série de outras heresias que a igreja criou naquela época, né? Principalmente as indulgências. Né? Eu vou sair e vou criar uma outra igreja. Não foi esse o pensamento da Lutero. A ideia dele era que a igreja dele, a igreja católica, voltasse ao evangelho original. Entendeu? Que a igreja reconhecesse os seus erros e se convertesse. Entendeu? Mudasse o seu caminho. Voltasse para a ortodoxia das escrituras. Para a originalidade da mensagem. Qual mensagem? Dos apóstolos. O que os apóstolos pregavam? Os apóstolos pregavam sobre a ressurreição de Cristo. Os apóstolos pregavam sobre a messianidade de Cristo, que ele era o Messias, o Filho de Deus, que ele havia ressuscitado. A igreja pregava que o Senhor Jesus curava os enfermos, então, etc. A igreja pregava que Jesus perdoa pecados, entendeu? Então, esses princípios teológicos. Então, Lutero queria que a igreja reconhecesse isso. Né? Porque ele foi estudar, ele se dedicou muito tempo estudando as doutrinas que a igreja criava naquela época e viu que não tinha, nenhuma delas tinha embasamento bíblico. Então ele falou, nós precisamos voltar. Entendeu? A gente precisa voltar às escrituras. Voltar ao princípio. Sabe o que é conversão, né? Entendeu? Conversão. Dar a volta. Reconhecer que você está na direção errada, né? Você está na rota errada e voltar, retomar. Então esse era o desejo do monge agostiniano Martinho Lutero. Mas, infelizmente, não foi assim, porque a igreja, jamais a igreja iria, né, aceitar passivamente, né, o camarada dividir a igreja, se revoltar contra a própria igreja, a igreja não ia aceitar isso de jeito nenhum. Então, o que aconteceu? Ele foi excluído. Né? O Papa, naquela época, promulgou uma bula, né, excomungando Martinho Lutero. Então, ele foi expulso da igreja. Ele não saiu da igreja, ele foi expulso da igreja. E foi expulso, de uma certa forma, injustamente, né? Porque o que Lutero queria era a verdade. Nada mais que a verdade. Né? Veritas, quid et veritas. Entendeu? A verdade. Nada mais que a verdade. É o que Lutero queria. Tanto que tem um certo sermão dele que ele prega, que ele diz o seguinte: a única coisa que me consome é o amor à verdade. Né? O amor à verdade. A verdade de Cristo, a verdade das Escrituras. Né? E Lutero era um cara muito convicto. Muito convicto. Né? E eu penso que para certos momentos, pessoal, da igreja, Deus levanta as pessoas certas, né? Deus levanta as pessoas certas. Pai do Senhor, tudo bem? Vai ter que pegar um dos bolsos, né? Por favor. Não, pega lá. Pega os bolsos lá, tá bom? Pede para ela imprimir mais uns 3, por favor. Isso, exatamente. Bom, então, pessoal, voltando aqui à questão da igreja. Uma das características da igreja é a comunhão, né? A unidade dos santos. Essa é uma das marcas da igreja. Ou uma das características da igreja. E é sobre essa característica que a gente vai trabalhar hoje aqui na nossa aula.
Certo? Vamos lá. Enquanto o Diego traz aqui os bolsos, a gente vai começando aqui. Ponto primeiro aí. Teologia e comunhão dos santos. A igreja possui algumas definições que apontam para a sua característica de comunhão. Alguns termos, né? Algumas expressões, que quando a gente fala essas expressões aqui, tem a ver com a comunhão da igreja, com a unidade da igreja. Eu coloquei aqui algumas. Família cristã, corpo de Cristo, comunidade evangélica, exército de Cristo, ovelhas do sumo pastor. Todos esses termos aqui apontam para a igreja como comunhão. Certo? Se você pegar a palavra família, família tem a ver com unidade. Né? Embora a família seja composta de membros distintos, né, entre si, pai é distinto, mãe é distinta, mãe não é pai não é mãe, são distintos. Se bem que hoje a coisa está meio complicada aí, né? Mas, enfim, são distintos, filhos são distintos, netos são distintos, então os membros da família são distintos entre si. Né? Porém, eles formam um único núcleo, que é a família. Todo mundo é família. No final das contas, todo mundo é família. Né? Não distintos. Né? Digamos assim, essa confusão que a gente vê hoje aí, infelizmente, é essa sociedade relativista que a gente vive hoje. Né? Mas a família é isso. A família são pessoas distintas. Cada um tem o seu lugar e o seu papel. Né? O pai tem o papel dele, a mãe tem o papel dela e os filhos têm o papel. Né? Mas todo mundo trabalha em prol da família. Pelo menos deve ser assim, né? Todo mundo deve... Lá em casa, por exemplo, eu vou citar o meu exemplo. Né? Lá em casa nós somos 4 pessoas. A minha família é relativamente pequena. Né? É eu, minha mãe, a esposa e minha filha. Né? Então, cada um vive... cada um tem a sua vida, cada um tem os seus sonhos, cada um tem os seus afazeres, cada um pula de um jeito, salta de um jeito, voa de um jeito, mas no final de tudo, todos nós estamos trabalhando para o mesmo objetivo. Entendeu? É o mesmo lar, debaixo do mesmo teto. Entendeu? Os mesmos valores, a mesma convicção, os mesmos objetivos. Certo, pessoal? Isso é família. Então, a igreja é a mesma coisa. Certo? A igreja é a mesma coisa. São pessoas distintas. A igreja é uma instituição composta de pessoas distintas, de várias nacionalidades, né? De várias geografias, de várias etnias, de várias línguas, né? Vários costumes, né? Enfim. Né? Mas todo mundo forma a família de Deus. É uma família. Entendeu? Alguém esses dias aí me perguntou, disse assim, pastor, por que na igreja tem tanta confusão, tanto problema? Eu falei, simples, porque a igreja tem você. Né? A igreja tem eu. Né? Tem você, tem tu, entendeu? Você quer acabar com os problemas da sua igreja? Não vai. Entendeu? Não vai mais lá. Não pisa o pé na igreja mais. Aí é um alívio você ir lá. Entendeu? Então, vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Exatamente. Exatamente. Então, por que tem problema na igreja? Ora, a igreja é um ajuntamento de pessoas. Pronto. Bota muita gente assim, né? Em qualquer lugar. Ajunta pessoas para você ver. É como a nossa irmã está falando ali. Né? Muito acertadamente. Se ficar só um, não tem como criar confusão. Como é que um cria confusão? Né? Ele vai confusar, o Habib, ele vai criar confusão com ele mesmo? Tem gente que não é possível, não é possível um negócio desse. Né? É difícil. Agora, juntou, pessoal, por exemplo, o casamento. Né? O casamento, que é a junção de 2 pessoas. Não é só confusão. 2 juntos. Mas é um casamento. Não tem como ser diferente. Entendeu? Tem como ser diferente. Você nem mudar de igreja. Não tem. Tem problema com a igreja. Então, aí nascem os filhos. Pronto. Aí, qual o problema? Hã? Só multiplicando. Exatamente. Né? Aí vem 1, vem 2, vem 3. Cada um do jeito. Você está animando. Deu certo, meu filho?
pouco vestido. Não, tá vendo? Vai. Ali, 3, Não tem problema. Então é isso, né? Aí vem o primeiro filho, vem dois, aí a coisa vai só complicando. E se for nordestina, é de 10 para frente. Né? Então, assim, é complicado. Né? Entendeu? Tem um irmão lá na minha igreja, vocês sabem, né? Eu congrego lá com o pastor Clarinho, na sede. Tem um irmão lá que ele é novo, uma esposa, um casal novinho, e já tem 6. Aí um dia desse a gente estava na escola bíblica dominical, na hora do coffee break, né? E aí eu conversando com ele, eu falei para ele, rapaz, pisa o pé no freio, moço. Né? Vai devagar. 6, cara. Né? Que bom. Ok, tudo bem. Mas vai devagar, né? Vê se dorme à noite. Né? É verdade, né? Vê se tem que. Vai ler um livro, vai ler a Bíblia, né? Vai orar. Entendeu? Porque 6 já é complicado, né? Nesse tempo que nós estamos vivendo hoje, né? É complicado. Com esses valores que a gente está convivendo hoje aí, né? Com essa sociedade que a gente está vivendo, né? O sistema econômico que a gente está vivendo hoje, vocês sabem muito bem que não é um sistema legal, confortável, né? Um sistema onde as coisas estão caríssimas, a economia nossa é assim, ó, né? Oscilante. Estamos vivendo um mundo de pandemia, entendeu? Então é o seguinte, o casal precisa considerar esses fatores. Agora, assim, os filhos, depois que nascem, aí você tem que cuidar, tem que honrar, tem que manter, zelar. Mas você pode prevenir, não é pecado não, tá? Eu ensino isso. Não é pecado prevenir. Pecado é você ter 10 aí e não dar conta de cuidar. Né? Deixar aí a esmo, ao Deus dará. Não é legal isso. Entendeu? Eu ensino, quando eu dou palestra para casais, eu falo, olha, está vivendo hoje um tempo que você tem que ter no máximo 2. Entendeu? É uma sugestão que eu dou. Agora, se tu quiser ter 20, pode não ter. Né? Mas a sugestão que a gente dá, dado ao contexto que a gente vive hoje. Entendeu, pessoal? Então, assim, porque não é fácil, né? E outra coisa, pessoal, filho, vocês que são pais aqui sabem do que eu estou falando. Filho é uma grande responsabilidade. É uma grande responsabilidade. Não é só fazê-lo do ponto de vista genético, né? Sexual, não é só isso, não. Né? É o ponto de vista social, ponto de vista principalmente moral, educativo, tem todo uma. Entendeu? É um trabalho contínuo. É um trabalho contínuo. O Carlos Duarte falou, trabalho contínuo. Verdade. Não para, não. Para, não. Depois que você o coloca no mundo, acabou. Né? Então, você tem que levar até o final, assim. Né? Eu não estou dizendo que filho é uma carga, entende? Um peso, não, um estorvo, não é isso que eu estou dizendo, não. Mas é um desafio. Entendeu? É um desafio. Né? Então é isso. Isso tem a ver com unidade, né? Unidade. Outro termo que eu coloco aqui, pessoal, deixa eu usar aqui os postos que o Diego trouxe. Corpo de Cristo. Esse termo aqui já é bem conhecido de nós, né? Porque é Paulo que trabalha esse termo lá na sua primeira carta aos Coríntios, né? Quando ele diz, vós sois o corpo de Cristo, né? E Cristo é o cabeça desse corpo, né? Então, corpo tem a ver com comunhão, unidade, né? São muitos membros, vários membros. Esses membros são distintos. Mão é mão, pé é pé, olho é olho, né? Não tem um membro que se pareça com o outro, né? Mão a gente tem 2, né? Elas são parecidas, mas elas são projetadas para isso. Mas elas são diferentes dos pés, por exemplo. Até as mãos são diferentes da outra. É verdade, os dedos, né, não são do mesmo tamanho. Um dia um sobrinho meu me perguntou, tio, o senhor que é muito inteligente, ele é pequenininho, falou assim, por que nós não temos o dedo do mesmo tamanho? Eu falei, Deus é sábio. Se os nossos dedos tivessem o mesmo tamanho, nós teríamos dificuldade de mobilidade dos membros superiores, de pegar as coisas. Sabia disso? Por isso que eles são de tamanho diferente. Porque a gente vive pegando coisas com tamanhos diferentes. Aqui, ó, diferente. Aí, diferente. Os tamanhos.
a geometria das coisas. E aí a mão se adapta a tudo. Entendeu? A mão se pega tudo. Entendeu? Os pezinhos, o dedinho do pé, o pequenininho, para que serve? Você podia arrancar ele, né? Pois é. Mas se você não tiver ele, até para ficar em pé fica difícil. Ele influencia no equilíbrio, na dinâmica do corpo. O dedinho pequenininho. Deus é perfeito. Perfeito. Então, pessoal, por isso que Paulo usa essa simbologia, né, de chamar a igreja o corpo de Cristo. Porque não tem membro na igreja que não seja útil. Entendeu? Todos os membros são úteis. Esse negócio de ficar discussando aí, você é especial, igual a música do meu querido amigo Daniel Samuel. Você é especial. Ok, a música é maravilhosa, né? Mas tem que tomar cuidado com esse discurso aqui. Entendeu? Porque senão você acaba dando uma especialidade demais. A pessoa se acha único, né? Se acha que, pronto, eu sou especial. Eu sou especial. Que especial? Quem é especial? Todos somos. Todos. Do púlpito até a porta da igreja. Todos são especiais. Porque todos são membros do corpo. Todos têm a sua utilidade. Entendeu, pessoal? Porque se for, olha, a pessoa ficar elogiando mais assim, você pega uma pessoa que a suficiência dele, e vai ser muito carteiro. É verdade. Sinceramente falando, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu tenho que falar. Sinceramente falando, eu tenho uma dificuldade. Posso falar, Diego? Eu tenho uma séria dificuldade de compreender digamos assim, essa terapia que muitas igrejas hoje fazem nos seus membros. Olha, fizeram você uma forma e jogou a forma fora. Você é muito especial, você é menino dos olhos de Deus. Sabe, eu tenho dificuldade de entender essa questão. Sabe? Meu cérebro cearense tem dificuldade de entender isso. Mas ele a gente vai mais descrente, vai incentivar o valor, depois ficar lá dentro. Porque a gente. Incentivar um pouquinho, porque é o seguinte, a gente. Alô, Sônia, escuta aqui. Porque é o seguinte, a gente acaba massageando tanto. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Não estou sendo contra isso, não, viu, mano? Não é contra, não. Mas é o seguinte. Não, mas é o seguinte. Mas é o seguinte, é que às vezes a gente massageia tanto o ego das pessoas, que aí você cai, exatamente isso que eu ia falar. E aí você já cai na bajulação, na tietagem. Bajular. Eu acho que isso dentro do corpo de Cristo, talvez na sociedade aí fora não, na sociedade não. Isso é normal. Mas no corpo de Cristo, na igreja do Senhor, os nossos valores são outros, né? Então, esse negócio de ficar massageando aí, entendeu? Que você. Pastor que fica massageando gente que está dando um trabalho na igreja, o pastor fica passando a mão porque a oferta é grande, porque é de uma família. Não. É corpo de Cristo, entendeu? Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Entendeu, pessoal? A disciplina é para todos, bem como o amor, a piedade, a misericórdia, é para todos também. Entendeu? Só tem um na igreja que é especial, nesse ponto de vista aí, é Cristo. Entendeu? Sem ele não vai ter, não. Sem ele não tem culto, não tem igreja, não tem evangelho, não tem teologia, não tem céu, não tem nada. Ele é especial. Agora nós não, nós somos dependentes, né? Carentes da misericórdia de Deus. Entendeu, pessoal? Aí você me pergunta aqui, pastor, então é errado eu falar que a pessoa é especial? Não estou dizendo que é errado. A gente só tem que ter um pouquinho de cuidado com isso. Né? E está falando a verdade também. É verdade. Comunidade evangélica, outro termo, né? Comunidade. O termo já diz, né? Unidade. Comunidade. É uma unidade em comum, onde as pessoas têm coisas em comum. Comunidade. Unidade em comum. Entendeu? Então, nós como essa igreja aqui, né, como esse corpo de Cristo, embora nós sejamos diferentes, mas nós temos muita coisa em comum com o corpo de Cristo. Por que você é membro da Assembleia de Deus?
Por que você é membro de uma igreja pentecostal? Porque você concorda com os pressupostos daquela igreja. Não é assim? Você se identifica com aquela igreja. Tá certo? Isso é comunidade. A gente se identificar com o outro. O irmão que pensa a mesma coisa que eu penso. Paulo vai dizer isso na sua epístola, né? Tendes vós o mesmo pensamento. Tendes vós o mesmo sentimento. Ele diz isso lá em Filipenses. Quando ele vai tratar sobre a encarnação de Cristo, né? Ele vai falar, tendes vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Tomando a forma de homem. E achado na forma de homem, tomou a forma de servo. Então, pessoal, comunidade é isso, é quando todos pensam a mesma coisa. Entendeu? Eu sei que é muito difícil, pessoal, do ponto de vista ideológico, a gente pensar igual. É complicado, não é fácil. Né? Mas a igreja precisa aprender a pensar igual. Entendeu, pessoal? Reconhecer que nós temos o mesmo pensamento. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Esse dia eu tive que conversando com um colega, pastor, ele falou para mim, pastor, a nossa igreja mudou muito doutrinariamente. A doutrina da igreja mudou. Aí eu fui explicar para ele. Eu falei assim, colega, deixa eu te explicar. A doutrina da igreja que nós pregamos é a mesma. Entendeu? A doutrina não mudou. O que mudou foi a cultura da igreja. Entende? A gente precisa saber separar isso. A mesma doutrina que Cristo ensinou é a mesma que nós pregamos hoje. É a mesma que os apóstolos pregaram, que os pais da igreja pregaram, que os reformadores, Lutero, Calvino, essa galera toda pregou. É a mesma mensagem que os evangelistas, os avivalistas do século XIX e XX pregaram, como John Wesley, Whitefield, entendeu? John Jonathan Edwards, entendeu? Esse pessoal, e vem vindo. É a mesma que a gente prega hoje. Então, a doutrina não mudou. Por que não mudou? Porque se a doutrina mudar, a gente deixa de ser igreja cristã. A gente heretiza. A gente vira uma seita herética. Então, não mudou a doutrina. A Assembleia de Deus, por exemplo, nós temos 111 anos, certo? De existência, de história. É 111 anos pregando a mesma doutrina. Não mudou. Entendeu? Nenhuma convenção alterou a confissão da Assembleia de Deus. Ela é a mesma. Agora, culturalmente, a igreja mudou. Mudou a roupa das pessoas, mudou o cabelo das pessoas, mudou a forma social, entendeu? Mudou a linguagem, o comportamento das pessoas mudou. Eu sei que tem muita coisa que a gente não aceita hoje, entendeu? Porque mudou culturalmente, mas doutrinariamente é a mesma doutrina. Entende, pessoal? Nós não podemos mudar a doutrina de Cristo, a doutrina da igreja. Ela é imutável ali, insubstituível, inquebrável, indissociável. Entendeu? Ninguém muda ela. Não tem como a minha convenção reunir, olha, nós vamos mudar aqui a doutrina da igreja. Se mudar a doutrina da igreja, muda a igreja. Entendeu? Você está mexendo numa coisa que não pode mexer. Infelizmente, quando o Kivitz, o Ed René Kivitz, propôs essa reatualização das escrituras aí da Bíblia, né? Fazer uma versão mais contemporânea da Bíblia, entendeu? Ele está propondo modificar a mensagem cristã. Para mim, isso é heresia. Entendeu, pessoal? Entendeu? Eu respeitava muito o Kivitz. Eu conheci ele pessoalmente. Pastor Batista. Agora o cara sai com essa. Fazer uma reatualização da Bíblia. Como assim? Mudar a Bíblia? Não, porque a Bíblia tem uma linguagem muito machista, muito misógina. Né? A Bíblia ela é um livro muito arcaico, é um livro o Novo Testamento tem mais de 2000 anos. Né? Então, a gente precisa reatualizar a Bíblia, fazer com que a Bíblia dialogue com o mundo contemporâneo. Vai te catar, rapaz. Dialogar como assim? Que tipo de diálogo é esse que o senhor propõe? Concordar com a causa gay? Por exemplo? Concordar com a ideologia de gênero? Esse é o diálogo que
que Vossa Excelência propõe? Entendeu? Concordar com o aborto? Fazer concessões ao aborto? Entendeu? Modificar a liturgia da igreja, a ceia da igreja? Que troço que é isso? Então, que diálogo é esse que a Bíblia tem que ter com o mundo contemporâneo? Aí tem que mudar a Bíblia? Não, 1000 vezes não. Not, not. Não pode. Né? É o mundo que precisa ser mudado pela palavra. Não é, irmão? É o mundo. É a conduta do homem, não a conduta da igreja. Não. Então, pessoal, eu estou voltando aqui a falar. Um pouco mais calmo. Né? Respirando. A doutrina da igreja não pode mudar. Então, pessoal, o que mudou foi os aspectos culturais da igreja. Eu reconheço isso. Mas antigamente também a gente não sabia nem o que era doutrina, né? Doutrina para mim vem há muitos anos, né? Da Assembleia é roupa, o que eles ensinavam era só roupa. Completamente né? errado. Roupa, cabelo e se baseava nisso, né? Era imposto. É o culto de doutrina. Você vai lá para aprender que você não pode cortar cabelo, você não pode usar isso, usar aquilo. É o culto de doutrina. Mas a gente não lia esse aqui. Né? A gente não lia. A gente às vezes carregava, mas não lia. Igual hoje a gente tem acesso. Isso que era doutrina, a gente não sabia. Não tinha esse conhecimento. Não é doutrina. Eu tenho que gastar aqui 10 minutinhos com vocês agora para explicar um negócio que a irmã Habib falou aí. Mas a senhora falou com toda razão, é verdade. Assim, era a compreensão que a gente tinha. Eu venho dessa época também. Entendeu, pessoal? E eu venho ainda de uma região extremamente radical, que é o Nordeste brasileiro. Ele é conhecido pelas as igrejas serem bastante fechadas lá. Até hoje é assim. Né? Mas deixa eu explicar rapidamente. Quando você pega a história da Assembleia de Deus, vamos falar da Assembleia. Nós temos 3 momentos, irmã Habib, da história da Assembleia de Deus. O primeiro momento é o momento da fundação da igreja. Ela foi fundada por missionários suecos, a partir do Berg e do Zwingli lá, entendeu? Que vocês conhecem, os 2 missionários. Depois dele, vieram outros missionários suecos para o Brasil. Esse pessoal que veio da Suécia, eles não tinham formação teológica, entendeu? Eles tinham apenas a formação bíblica, de ler a Bíblia. Eles vieram daquela onda de avivamento nos Estados Unidos e lá de Estocolmo, a Igreja da Santidade lá de Estocolmo, na Suécia, que era uma igreja conhecida pelo fervor, pelo Pentecoste, pelo batismo do Espírito Santo. Então, foram essa igreja que enviou os missionários para o Brasil. Entendeu? Então, esse foi o primeiro momento. Esses missionários vieram para cá e começaram a pregar o evangelho, a evangelizar, no caso do Berg e do Vinho, por exemplo, né? E depois de outros. Então, eles não trouxeram nenhuma cultura para o Brasil, cultura teológica. Não trouxeram. Eles trouxeram muita oração, muito jejum e outra coisa. A igreja de Estocolmo, ela era conhecida pelo seu conservadorismo. Entende? Era uma igreja bastante conservadora. Bastante conservadora. Lá, a mulher sequer abria a boca para cantar. É só você ler a história. Você vai ver. As mulheres não cantavam. Só cantavam com autorização do ministro. Pra você ter uma ideia. Nós estamos falando aqui de década de 10, 1900, por ali. Entendeu? Início do século XX. Extremamente fechado. Foram esses missionários que vieram para cá. O Berg e o Zwingli eram dessa igreja. Pois bem, aí tem a segunda fase, Diego, da história. Aí vem os missionários americanos, norte-americanos. Começou a vir os americanos para o Brasil aqui. Depois dos suecos, começou a vir uma leva de missionários americanos. Esses americanos já tinham formação teológica, já tinham formação seminarística. Entendeu? O que eles trazem? Eles trazem essa visão do estudo da Bíblia, do estudo sistemático, entendeu? Da teologia. Eles já trazem isso para o Brasil. Aí você tem aí muitos missionários americanos que vieram para cá.
Entendeu? E uma ideia, e uma informação, aliás. Os primeiros seminários teológicos que nós temos da Assembleia de Deus, eu não vou falar de outras igrejas, mas da Assembleia de Deus, foi fundado por norte-americanos e não por suecos. Os suecos não concordavam com o estudo teológico. Entendeu? Tanto que essa ideia que muitos pastores têm hoje, concordam com o estudo teológico, veio deles. Veio deles. Os americanos não. Vieram aqui, primeira coisa que eles fizeram, implantar reuniões de estudo bíblico na igreja. Começaram a implantar. Entendeu? Na década de 50, foi fundados os primeiros seminários teológicos aqui, ali, Juliana. Os primeiros seminários. Em Pindamonhangaba foi fundado o Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, o IBAD, que é muito conhecido hoje. Pindamonhangaba foi fundado por quem? John Colenda Lemos e a sua esposa, a doutora Ruth Lemos. Americanos. No Rio de Janeiro, foi fundado o Instituto Bíblico Pentecostal, o IBP. Quem fundou? Niels Lawrence Olson e sua esposa, a doutora Alice Olson. Certo? Em Campinas, São Paulo, foi fundado a Escola de Educação das Assembleias de Deus, a ETAD, Campinas. E depois foi formado a FAETAD, que é a faculdade. Entendeu? Fundada por quem? Dr. Bernard Johnson Jr. e a sua esposa. Entendeu? Missionários americanos. Aí o que ocorre, pessoal? Resultado, da década de 60 para cá, a Assembleia de Deus começou a se abrir ao estudo teológico. Depois de muita confusão, muita briga. Entendeu? Para esses institutos serem implantados no Brasil foi uma briga e não uma confusão, porque a liderança brasileira não aceitava. Porque a liderança da igreja estava na mão dos suecos. Entendeu? Somente no final da década de 50, para o início da década de 60, foi que os suecos largaram a direção da igreja no Brasil e entregou ela para pastores brasileiros. Entendeu? Aí foi quando a igreja começou a ser presidida por pastores autóctones, ou seja, aqui do país brasileiro. Até então, a igreja era no Brasil, mas era presidida por suecos. Entendeu? Tanto que nós nunca tivemos um líder americano à frente da igreja brasileira. Nunca tivemos. Agora, sueco, um monte. Gunnar Wingren, Samuel Nistron, Orlando Boyer, tudo sueco. Entendeu? Bruno Skolimox, tudo sueco. Mas nenhum americano. Entendeu? Por causa do conflito. Eles não queriam. Entendeu, pessoal? Então, resumindo aqui, parte dessa mentalidade que nós temos hoje, essa confusão de doutrina, vem, infelizmente, esses pastores brasileiros que foram formados pelos suecos. Entendeu? Mas graças a Deus, pessoal, que, assim, essa visão vem mudando ao longo dos anos, né? Vem mudando. Na proporção que a igreja cresce, vem mudando, né? Hoje, essa visão já está bem diferente, né? Bem mais ampla, eu diria. Entendeu, pessoal? Eu sei que tem muita coisa hoje na igreja que realmente foge do padrão, né? Tem muita coisa na igreja realmente, tem. Mas louvado seja Deus por essas aberturas que a gente teve. Entendeu, pessoal? Naquela época não era fácil a gente congregar na igreja, não era muito difícil. Era um desafio. Entendeu, pessoal? Eu louvo muito a Deus. Eu estou dizendo para vocês aqui com uma certa paixão. Porque o meu pai era dessa geração aí. Meu paizinho. Sabe o que meu pai dizia, Juliano, para mim? Ele falava assim, quer saber de uma coisa? Deus tem que me levar mesmo. Ele falava. Ele sempre falava assim, bem baixinho, né? Deus tem que me levar mesmo. E eu falava, por quê, pai? Eu não dou conta de ver essas coisas na igreja. Não dou conta, não. Deus tem que me levar. Por quê? Porque se eu ficar aqui, Diego, eu falar, se eu ficar aqui, eu vou dar trabalho para os pastores. Porque eu não vou concordar, eu não vou aceitar, eu vou me opor, aí eles vão achar ruim comigo. Então o que Deus faz? Me leva. E tu fica, falar para mim.
E tu fica, porque tu dá conta de conviver com essas coisas. E é... Hã? Sim, meu pai faleceu em 2009. Verdade. E aí hoje, Juliana, eu dou razão ao que ele falava. É verdade. Por isso que o Senhor, irmã Rabi, ele vai levando aqueles pastores mais veteranos, porque eu acho que precisam ser respeitados pela história que eles construíram. Entende? Tem que ser respeitado. Eu discordo de muitas posições, mas tem que ser respeitado pela história que eles construíram. Foram homens de Deus. Coragem. Num tempo muito difícil, irmão, mas foram corajosos. Evangelizaram, ganharam alma, evangelizaram os sertões do Brasil, as regiões mais inóspitas, a cavalo, a jegue, a carroça, a pé. Isso tudo foi eles. Então tem. No Goiás também. É. Era muito forte esses pastores. Vamos dizer assim, nessa palavra radical, né? Muito, mas tinha crescimento, tinha muita coisa. Estou falando na doutrina porque a gente não sabia definir, né, o que era doutrina, mas era muito bom. Pois é. É verdade. Tudo tem seu tempo, né? O senhor também hora de Deus ajudar? Não entendi. O senhor também hora de Deus ajudar? Ainda não. Juliana, minha filha. O senhor dá conta de ver, pastor. Aí eu sou de ver. Mas é o seguinte, eu não digo que eu oro, né? Eu não faço essa oração, não, sabe? Mas vocês querem que eu diga uma coisa para vocês? Sinceramente falando, uma coisa pessoal. Uma coisa pessoal. Eu não tenho apego nenhum aqui. Não me tomem por eu ser uma pessoa, o pastor Stênio é sem amor. Não é isso, não. Eu amo minha família, amo meu trabalho, amo a igreja do Senhor Jesus, amo estar aqui com vocês. Entendeu? Hoje eu não estou nem bem de saúde, não. A minha glicose está lá em cima. Mas estou aqui, ó, filho, porque eu amo esse trabalho. Entendeu? Amo isso aqui. Mas, sinceramente, não sou pegada a nada. No dia que o Senhor Jesus falar, vem, para mim, estou indo. Não sou pegado. A mesma coisa do meu pai. Agora, concernente ao que ele falava, né, você dá conta, né? Mais ou menos. Exato. Por enquanto, eu estou, sabe, irmã, tem coisa que não dá para descer. Já estou percebendo essa relação já. Né? Mas suporte. Eu suporto, exatamente. Entendeu? Se você me perguntar, essa é a palavra que a senhora falou, muito sério. Eu suporto. Aceito? Não. Suporto. Porque sou obrigado a suportar. Eu vou ficar criando caso também? Entendeu? Criando briga? Entendeu? Eu vou parar o pastor Clarimundo lá na igreja, pastor, não estou comprando. Você está ficando louco. Não vou fazer isso não. Mas se me perguntar, pastor Estélio, o que o senhor acha? Entendeu? Aí é a hora. Pastor, exatamente. Eu sou assim. E eu ensino os meus alunos que sejam assim também. Entendeu? Falar na hora certa. Agora, ficar bradando aí, igual muitos crentes fazem aí, crentes insensatos. Né? Entendeu? Para culto, e cria uma encrenca com a sua igreja local. Lá na igreja de vocês eu tenho certeza que não tem isso, não. Só tem na minha. Entendeu? Por isso que eu estou falando. Entendeu? Cria caso com a líder das irmãs, a líder dos jovens, cria caso com tudo, sabe? Entendeu? Falar no momento certo. Eu vejo as coisas, entendeu? Aí eu olho assim e falo, não dá para aceitar um negócio desse. Mas o que eu vou fazer? Eu vou mudar o mundo? Entendeu? Eu vou mudar a minha igreja, pessoal. Entendeu? Eu não vou mudar a minha igreja. Quem é o pastor da minha igreja? Pastor José Clarimundo César. Entendeu? Quem vai responder pela igreja é ele, não é eu. Agora, tem uma coisa, Aline, tem uma coisa. Eu sou pastor de mim. Está entendendo o que eu estou falando? Eu sou pastor de mim. Eu me pastoreio. Eu tenho minha vida com Deus. Eu tenho minha consciência. Eu tenho as minhas convicções. É minha. Entendeu? Aqui não. Entendeu? Aqui não muda, não.
o meu contexto pode mudar. Mas aqui dentro, está aqui. Ó. O que Paulo diz? Eu sei quem tem? Pronto. Entendeu? Tem coisa que a gente fica, irmã, eu sempre esqueço o nome da senhora, vou ter que anotar. E vai esquecer. Dejaci. Minha esposa falou muito dessa hora. Até esqueci o que eu ia falar. Esqueci. Eu esqueci completamente. Vamos embora aqui. Outros termos aqui, para a gente terminar esse ponto, outros termos: exército de Cristo, ovelhas do sumo pastor. Todos esses termos, pessoal, apontam para a igreja como comunhão. Né? Ponto 2. Uma das naturezas da igreja é a sua unidade. Eu acabei de falar isso aqui agora há pouco. Né? É uma das características que identificam a igreja. Sua unidade. E essa unidade tem algumas características teológicas interessantes. Eu coloquei para vocês aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pelo menos 8. Tá? Características. Primeira delas, ela é espiritual. Essa comunhão que nós temos, ela é, primeiro de tudo, ela é espiritual. Entendeu? A comunhão que eu tenho com você e que você tem comigo, ela não é uma comunhão social. Entendeu? Uma comunhão trabalhista, institucional. Ela é, antes de tudo, uma comunhão espiritual. Nós somos unidos pela cruz de Cristo. Somos unidos pela mesma fé, pelo mesmo sacrifício. Entendeu? Eu gosto muito da colocação de John Stott no seu livro A Cruz de Cristo, né? The Cross of Christ, a Cruz de Cristo, quando ele coloca e diz o seguinte: quando o Senhor Jesus abriu os braços no Calvário, ele abraçou a todos. Tá certo? A ideia de Cristo com os seus braços abertos naquela cruz era exatamente essa. Todos. Eu estou abraçando a todos, estou morrendo por todos, estou me sacrificando por todos. Entendeu? O Malafaia fala uma coisa. O Malafaia é uma bênção. Ele fala uma coisa que ele tem toda razão. Eu concordo com ele. Ele diz assim: a igreja, ela aceita todos, mas não aceita tudo. Entendeu? Agora, aceitar todos, a porta está aberta para todos. Brancos, negros, leigos, doutos, entendeu? Gays, lésbicas, trans, essa galera aí. Maconheiros, cachaceiros, entendeu? Mentirosos, todos. A igreja está aberta a todos. Agora, não aceita tudo. Entendeu? Venha. Venha. Pode vir, não tem problema. Pode vir assim. Não tem problema. Deixa entrar. Senta lá. Se não estiver criando desordem no meio do culto, não tem problema. Deixa lá. Entendeu? Agora, aceitar depois que entrou. Né? Aceitar aqui é diferente. É outra coisa. Entendeu? Uma vez eu vi uma pessoa pregando aqui na Rádio Imprensa, um pastor pregando. Ele falou o seguinte na pregação: ele disse assim: irmãos, venha para Jesus Cristo, aceite Jesus como Salvador. Né? Porque Jesus quer você exatamente do jeito que você é. Como é que é? Você sabe como é que é professor de teologia, né? Ali, o ouvido é clínico. Né? Você não prega perto de mim, não, viu? Pode deixar. Lá na minha igreja, lá tem uns irmãos que falam: nossa, prega perto do pastor Stein, do pastor Clarinho, eles falam lá. Diz eles lá. Mas tem que dar os pulos mesmo, cara. Tem que dar. Aí o cara falou isso aí. Eu falei: pera lá, como assim? Porque o evangelho é mudança. Entendeu? O evangelho é mudança. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, olha a expressão de Paulo, a soteriologia de Paulo, as coisas velhas já passaram. Eis que a partir de tudo se fez. Mudança, gente.
Como é que Deus quer do jeito que eu quero? Do jeito que eu sou? Aí, se eu sou gay, não tem problema. Eu continuo. Exatamente. Exatamente. Então, para quê? Evangelho é metanoia. Entendeu? Evangelho não é metamorfose. É metanoia. Por que não é metamorfose? Não é metamorfose. Evangelho é metanoia. Por quê? Metamorfose muda a forma. Metanoia, mente. Então, o Evangelho muda a forma. Entendeu? A proposta do Evangelho não é só o exterior. Mudar a tua roupa, o teu cabelo, os teus olhos. É o que a gente estava falando agora há pouco aqui. Né? Não é só isso. É mudar a mente. A mudança começa lá dentro. O impacto do Evangelho, né, da transformação começa no interior, na mente da pessoa. Aí depois, amados, uma pessoa com a mente transformada, entendeu? Renovada, muda completamente tudo. E tem um detalhe, sem precisar impor nada. Entendeu? Sem precisar impor nada. Não precisa impor. Pastor impor. Aqui assim. A regra aqui, ó. Eu não gosto muito de tripudiar, pessoal, em cima da tragédia de algumas pessoas. Eu não gosto disso. Mas é bom, de uma certa forma, porque a gente tira lições muito profundas dessas situações. Olha o que está acontecendo com a igreja pentecostal Deus é Amor. Não sei se vocês estão acompanhando aí nas mídias. Que situação? Da família Miranda. A própria família. A própria família. A igreja está sendo prejudicada pela própria família. E por fim, agora, um escândalo vergonhoso lá. Deu até polícia lá prendendo, entrando dentro da igreja para poder prender a filha do missionário lá, em uma situação absolutamente constrangedora. O que eu estou dizendo isso a vocês? É uma igreja extremamente rica. A igreja pentecostal Deus e Amor, ela é conhecida pela sua radicalidade, pela sua visão radical. E agora? Né? O filho missionário, o Davi Miranda Filho, que era para assumir a igreja quando o pai dele morreu em 2015, foi pego aí num ato de adultério e foi pego com algumas mensagens dele na internet vazaram, conversas picantes, pornográficas com mulheres da igreja. Eu estou dizendo isso porque eu ouvi um desses áudios aí, a minha filha mostrou para mim. Eu quis penetrar um pouco mais a fundo da história, do problema. Aí, por último, agora, uma das filhas dele. Entendeu? Então, tá vendo? Estou dizendo a vocês. Metanoia, pessoal, é mudar de mente sem precisar de impor. Não tem que impor nada. Não tem que impor nada. Não. Se você é realmente transformado pelo poder do Evangelho, se o Evangelho realmente mudou a sua vida, ninguém precisa te impor. Você sabe os seus limites morais. Entende? Está entendendo, pessoal? Você conhece os seus limites éticos. Você conhece o limite do seu casamento. Entendeu? Você conhece até onde você pode ir. Você chegar aqui, ó, né? E falar assim, opa, aí não. Só vou só até aí. Metanoia, mudança de mente. Agora, quando o Evangelho muda a mente, não. Só muda só o estereótipo, minha filha. Olha o JA aí, ó. Olha o JA. Entendeu? Olha o exemplo aí. Tá vendo? Tá vendo? Agora tem que chamar ele de ela. Entendeu? Tá vendo? Olha a Priscila Alcântara aí. Entendeu? Aplaudindo o casamento gay, aplaudindo uma menina que foi criada na igreja do Evangelho. Tá vendo, pessoal? Metanoia. Complicado. Ela é bíblica. Ou seja, é uma unidade, né? É uma comunhão que tem a sua base na palavra de Deus. Você leu comigo aqui o texto de Atos, pessoal? Atos capítulo 2, a partir do versículo 42, foi o texto que nós lemos. Vocês conhecem bem a história lá, né? A igreja primitiva.
Uma das características dessa igreja é a comunhão, a unidade dos irmãos. O Lucas, o autor de Atos, chega a dizer que eles tinham tudo em comum. Sabe o que é isso? O que é meu é seu. O que é seu é meu. Pergunta se isso acontece hoje na igreja. Acontece. Acontece, né? Na igreja uma vez eu estava na leiteira, de bolete. É. Rapaz! Né? Teve gente saindo da igreja, estava com cuba de leite. Tá vendo? Lucas diz assim que os irmãos vendiam as suas propriedades e o que eles faziam? Repartiam. Quem é que vende a propriedade hoje na igreja e reparte? Fala para mim. Lá na sua igreja, lá, você ficou sabendo? De repente, lá na igreja de alguém aqui, alguém vendeu uma casa lá e chegou lá e falou, suponhamos, só um exemplo que eu estou dando. Vendeu a casa por 100 mil. Pastor, o seguinte, está aqui o dízimo, que é 10 mil. Seria 10 mil reais? Né? Está aqui o dízimo, está aqui mais 10 mil, que é para o senhor distribuir para os irmãos. Eu faltei nesse dia. Entendeu, pessoal? Mas o texto diz que os irmãos fazem isso. Agora me diz uma coisa, certo? Meu pai dizia que um crente ele é verdadeiramente convertido quando ele faz 3 coisas. Segundo a teologia do meu saudoso pai. Entendeu? 3 coisas. Primeiro, se ele gosta de orar, é uma pessoa de oração. E só crente realmente convertido é que ora. Eu digo assim, compromisso mesmo com a oração. Entendeu? Envolvimento na prática diária da oração. Que pensa numa coisa que a gente relaxa, é a oração, né? Pensa aí. Segunda coisa, obediência aos seus líderes. Ao pastor, ao líder da escola dominical, à irmã, líder, não importa, o líder. O crente verdadeiro, ele é obediente à sua liderança. Terceira coisa, dizimista. Se ele for realmente dizimista. Entendeu? Mexer no bolso dele. Entendeu? O texto está dizendo aqui que eles vendiam suas propriedades e repartia ela, né, com cada um que tivesse necessidade. Entendeu? Quantas vezes, irmão, e aqui eu chamo a atenção de nós todos aqui, né, quantas vezes, né, a gente vê alguém do nosso lado, por exemplo, sabe que está passando determinada necessidade e a gente não faz nada. Já aconteceu com vocês isso? Você sabe que aquela pessoa está passando. Entendeu? Você tem conhecimento que está passando e tu não faz nada. Entendeu? E no caso de você poder fazer. Porque existe situação que você não pode fazer nada. Entendeu? Mas às vezes está do teu lado aqui, ó, e você pode estender a mão, você pode fazer. E não faz. Entendeu? O que está dizendo aqui? Isso é corpo? Isso é unidade? Isso é comunhão? Que comunhão é essa que eu não posso sentar do seu lado, né, na igreja? Que comunhão é essa que um íntimo irmão, por exemplo, não cumprimenta o outro? Entendeu? Não pega na mão do outro. Se bem que hoje, na questão da pandemia, isso dificultou um pouco. Mas, enfim. Entendeu? Então, a gente olha as características da igreja primitiva e a gente percebe o quão diferente, né, e separado a gente é da prática daqueles irmãos. Entendeu, pessoal? A Bíblia diz que não havia necessitado entre eles. Não tinha. Entendeu? Já pensou nisso, pessoal? Não havia necessitado entre eles, porque os irmãos supriam uns aos outros. Até porque naqueles tempos de perseguição, tinha que ser assim, ó. Eles não tinham um templo para congregar. Eles congregavam nas casas uns dos outros. E mesmo assim, escondido, por causa da perseguição romana. Então, um tinha que socorrer o outro. Ficava sabendo que o outro estava passando, socorrer o outro. Isso fez parte, é uma marca dos irmãos primitivos. Entendeu? E quem ensinou isso a eles? Os apóstolos. Entendeu? Olha só o que o texto diz aqui, ó. Atos capítulo 2, que você leu comigo. Eu queria que você só me acompanhasse aqui numa pequena expressão que eu quero ler com vocês. Verso 42.
E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. O que é ensino dos apóstolos? Era o ensino de Cristo. Doutrina de Cristo. Entendeu? Por que a gente chama hoje, a igreja fulana de tal é apostólica? Por que é apostólica? É porque o princípio daquela igreja precisa vir do ensino dos apóstolos. Entendeu? O que os apóstolos ensinavam é o mesmo que a gente ensina hoje. Entendeu? Uma criança, ela só é educada se for ensinada. Do ponto de vista psicológico, falando um pouco aqui sobre psicologia da educação, apesar que não é minha área, mas falando aqui um pouco. Há uma distinção entre ensino e educação. Entendeu? O que é o ensino? São os primeiros valores que nós aprendemos. Os primeiros princípios da vida. Os valores. E a gente aprende isso aonde? Em casa, família. E quem são os nossos professores? Os pais. A educação se refere à formação escolar, acadêmica, intelectual da criança. Isso aí já é outra situação. Aí você tem que levar o teu filho, matricular ele lá no Adonai, por exemplo, né? Ou em qualquer outra escola, né? Aí vai aprender. Ser educado nas ciências humanas, nas diversas áreas. Na língua portuguesa, etc, etc. Enfim, no inglês. Isso é educação. Ensino é diferente. É por isso que a gente tem hoje nas escolas um monte de criança educada. E grande parte delas não ensinadas. A geração nossa. Os pais muitas vezes pegam os seus filhos, levam para a escola e acham assim, que a escola tem que entregar para ele um ser humano pronto. Mas como pronto? Se dentro da casa dele, os exemplos que essa criança vê, o procedimento dos pais, o que os pais passam para essa criança, não é nada. Como é que você acha que vai ser lá na escola? Não é? Eu vou contar um exemplo aqui rapidão. Posso contar, Diego? Por favor, professor. A minha filha, alguns dias atrás, chegou uma coleguinha dela lá da Federal, em Goiânia, foi almoçar lá em casa. Tudo bem. Aí, eu estava lá na cozinha, ajudando a minha esposa a fazer o almoço. Eu gosto muito de auxiliar a minha esposa. Eu gosto mais de cortar verdura, essas coisas. Acho bom demais. Entendeu? Sempre que eu tenho tempo. Aí eu estava lá e eu vi as duas conversando lá na sala. Aí eu vi uma hora que a colega da minha filha também está fazendo psicologia forense lá. Falou assim para ela, nossa, mas eu não dormi nada ontem. Aí a minha filha Estela falou assim, o que foi? Ele disse, meu pai e minha mãe brigaram a noite inteira. E meu pai deu uns tapas na minha mãe, e minha mãe deu umas cavadas de vassoura na cabeça do meu pai. E foi prato voando para todo lado, e foi uma confusão danada. E xingando-me, palavrão. Nossa, eu não dormi direito. Aí falou para minha filha, eu fico tão triste com isso. Ela é filha única. E eu fico tão triste com isso. Falando para a Estela. Aí a Estela falou assim, pois é, menino. Aqui na minha casa é diferente. Eu nunca vi o meu pai levantar a voz para minha mãe. Aí eu cutuquei a minha esposa e falei assim, o que a gente fala? Vem aqui, aí a gente foi na porta assim. Falei, escuta o que a Esther está falando. Aí a Esther falando para ela. Falando, aqui em casa eu nunca ouvi meu pai levantar a voz para minha mãe. Eu nunca ouvi meu pai falando palavrão dentro de casa. Eu só sei a cor da voz do meu pai quando ele fala alto, quando ele está no púlpito pregando. Nunca vi minha mãe desrespeitar meu pai. Eu fiquei muito emocionado com aquilo. Entendeu? E eu fiquei pensando comigo, vale a pena realmente a gente investir nos nossos filhos, imprimir neles, né, os valores do Evangelho. Não é fácil, como a gente acabou de falar. É uma tarefa difícil, mas vale a pena. Porque é nesses momentos aí. Ela testemunhou. Aí depois ela falou, depois ela pegou na mãozinha da outra assim e orou por ela.
Entendeu? Fiquei quietinho, não falei nada. Meu coração do pai chega estava soltando um rojão assim. Hã? Pois é verdade. Ele sabe que a fala para ensinar a criança no caminho, tipo assim, de mãos dadas para ele, não só tipo, apontar o caminho. Exatamente. Tem andar junto. Pai não aponta caminho, minha filha. Mãe não aponta caminho. Entendeu, pessoal? Anda junto. Não é apontar, ó, meu filho, vai por aqui, não. Vai junto. Vai junto. Entendeu? O caminho é tortuoso, é pedregoso, é difícil. Vai junto com ele. Ali, ó. Vai junto. Porque vai chegar um dia que você vai ter que soltar a mão dele. Né? Vai chegar um dia. Entendeu? Que vai ter que soltar a mão. Aí, todos os valores, meu filho, que você ensina ele, é o que vai sustentar ele aonde ele for, por onde ele for. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Vou até falar em língua daqui a pouco, né? Muito bem. Bom, vamos lá. Já está no nosso intervalo, Gui? Você não tocou, né? Pois é. Vamos lá, então? No intervalo, depois a gente volta. Aí eu vou terminar um pouquinho mais cedo com vocês hoje, tá bom, pessoal? Então, aproveitem bem lá. Na hora que der o sinal, voltem logo, tá bom? Tem uns de vocês que esquecem, né? Se não der o sinal. E soltar os nossos filhos nessas faculdades aí, principalmente essa federal, o EG. Nossa, eu mando meu filho orando, Jesus. O ambiente é pesado. Quem domina lá é. Ele estuda na federal? Não, EG. É. O trem é. Do vacilo. Veja. Veja. Da cola. Vou ter que escrever. Minha esposa gostou demais de vocês. Aquele dia. Eu já conheci ela. Eu conheci ela. Aquele dia ela convidou a gente, meio jeitinho do seu falar, meio jeitinho do seu dedicação. É, né? Só elogio, só termino, só tão elogios. Ela que fala diferente para mim. Vou falar para ela, viu? Tá bom. Pode. O senhor estava falando aí que um amigo meu, ele, o amigo dele, teve um irmão lá que era aqueles irmãos certinhos, né? Assim, Sim. que foi importante no início. Nessa pandemia ele perdeu muita coisa. Ação sobrenatural do Espírito Santo em seu meio, né? A presença do Espírito Santo. Outra coisa, a autoridade da palavra de Deus. Eu não sei se eu já falei isso aqui, se eu falei, você reitero. Né? Quem tem autoridade é a palavra, não é o pregador. Entendeu, pessoal? O fulano de tal tem muita autoridade. Não, tem não. Tem autoridade nenhuma. A autoridade que ele tem é confiado pelas Escrituras. A palavra de Deus é que tem autoridade. Entendeu? No púlpito, quem tem autoridade, a voz do púlpito é a voz da Escritura. Como diria Santo Agostinho, né? A voz do púlpito é a voz das Escrituras, não do pregador. Pode ser quem for. Quem tem autoridade é a palavra. Quem tem promessa de não voltar vazia é a palavra de Deus, não é a minha. Né? Outra coisa, a santificação dos crentes. A separação dos crentes, né? Separação dos crentes. Santificação deles, né? A vida santa, a vida de retidão, de piedade. Outra coisa, o perdão recíproco. Essa é uma das bases, né, da comunhão da igreja, perdão. Pessoal? E pensa num negocinho difícil da gente lidar. Que é o tal perdão. Né? Tanto para você pedir, quanto para você perdoar. Né? É uma situação. A gente sabe que é obrigação do cristão, que nós somos obrigados a perdoar. Não é opção. Perdoar e pedir perdão. Eu sou obrigado a pedir. Se eu errei, eu tenho que pedir perdão. Isso é princípio do cristianismo, né? Mas pensa num negocinho difícil. Né? Ter que pedir perdão. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, pessoal. Pessoalmente, eu não tenho dificuldade nenhuma de pedir perdão. Não. Como também, graças ao bom Deus, não tenho dificuldade de perdoar. Já passei por essa situação algumas vezes. Tanto em ter que pedir perdão, quanto em
Perdoar. Enfim, é assim mesmo. A pessoa que eu mais vi pedir perdão é minha esposa, direto. Pô, me perdoa. Para com isso. Tem tanto perdão nesse jeito. Olha, Jesus mandou 300 e quantas vezes lá? Diego. Nossa, em matemática. 400, pois ué. 497? 490 vezes, né? Isso é por dia. Por dia. Né? Você não me perdoou nem 20. Né? Vamos arredondar 500. Então, Ou 10 vezes. na verdade, pessoal, tem algumas pessoas que exageram na exegese desse termo. Acham que tem que perdoar só 400. Não é isso. O que Jesus quis falar é que o perdão tem que ser uma prática constante. Vou te contar um negócio também. Acabou com a pessoa precisar de perdão. 497 vezes no dia. Mas eu acho que ele quer dizer também que a gente, como ser humano, a gente precisa. Precisa. É questão da prática. A gente Né? só tem que ter errando. Não vai caber a pessoa? É verdade. Não, a questão de perdoar. Assim, Não, e eu vou te falar uma coisa, Diego. Vou lhe falar uma coisa. Se a gente for contabilizar durante o nosso dia, no dia a dia, tá? Tanto que a gente erra, e com várias pessoas, não com a mesma pessoa, aí não, né? Mas com várias, a gente erra demais, no trânsito. a gente precisa desse constante perdão por tipo de sabe? No banco, na fila do banco, sabe? Nas clínicas médicas que a gente vai. No casamento, entendeu? Foi pensamento. Hã? Só cordão do pensamento. Pensamento, precisa até mais pensar. É verdade. Tá igual um irmão que eu conheci, ele chegava no outro assim e falava, meu irmão, você me perdoe. Aí ele falou, mas você não fez nada pra mim, não, mas no pensamento eu queria te matar. Aí, né, irmã? Vai perder de novo. Veja assim. A terceira vez tem que parar pra ele. Veja assim. Já deu quase 90. Me perdoe, irmão. Me perdoe. Né? Veja assim. Muito bem. A adoração coletiva, o culto público, a ética cristã dos crentes, né? E a esperança eterna com Cristo. Nesse ponto aqui de adoração coletiva, pessoal, dentro da nossa disciplina de prolegômenos, existem dois tipos de adoração. Quantos tipos? Dois. A adoração individual e a adoração coletiva. Qual é a adoração individual? É aquela que você oferta a Deus. Você, do seu jeito, enfim, da sua forma, isso é pessoal. Entendeu? E tem a adoração coletiva, que é a adoração da comunidade, da igreja. Aí você fala, pastor, qual é o mais importante? As duas. Porque as duas são bíblicas. Eu preciso adorar a Deus do meu jeito, da minha forma, tendo em vista a minha personalidade, mas eu também tenho que estar congregando com os meus irmãos e adorando junto com os meus irmãos. Eu preciso da igreja. Entendeu? Eu preciso estar junto com os meus irmãos e junto com eles adorar a Deus. Adoração coletiva. Entendeu? Agora, tem adoração individual. A pessoa está no culto, tem gente que adora, tem a sua maneira individual de adorar a Deus. Por isso que eu fico assim, às vezes, ali, grilhado com alguns pregadores aí. Levanta a mão, baixa a mão, levanta o pé, dá um pulinho, vira para o seu irmão e fala, não, vira se eu quiser. Não vou falar nada, não. Eu não vou pegar na mão, não, ué. Não que eu tenha nada contra, né? Só estou falando que naquele momento eu não quero pegar na mão, não, ué. Não quero, ué. Pular, dá uns pulinhos. Né? Esse dia eu fui pregar numa igreja aí, Diego. Deixa eu contar isso aqui, Diego. Lá em Goiânia. Aí quando, não sei se eu já contei isso aqui, aí chegou lá, foram fazer um tal de trenzinho. Eu já contei isso para vocês, né? Estava eu e minha esposa lá nessa igreja. Foram fazer um trenzinho. Os irmãos, trenzinho mesmo, pessoal, parecia um jardim de infância. Né?
Aí os irmãos tudo pegados na cinturinha do outro aqui, e todo mundo, o trenzinho, pentecostal, não sei o quê. Eu falei, não vou entrar nesse negócio. Fiquei no meu canto. Eu até pensei, né? Será que alguém vai vir falar comigo, né? Não falaram nem comigo nem com a minha esposa. Ficou no nosso canto. Porque a gente é visitante, né? Talvez. Mas estava lá o trenzinho. Deram umas 20 voltas lá. O Ministério de Louvor cantando e o trenzinho. Então, assim, como eu respeito a liturgia de todas as igrejas, né? Então, mas, pessoal, cada um tem a sua forma de adorar a Deus. Né? Você não é obrigado a adorar do mesmo jeito que o outro. Tem pessoas que adoram a Deus, por exemplo, a sua forma de reação no culto é absolutamente compenetrada, que é o meu caso. Entendeu? Eu sinto a presença de Deus, eu sinto a graça de Deus, falo línguas, mas eu sou uma pessoa absolutamente comedida. Entendeu? No dia que você me vê eu pular assim, é uma coisa bem atípica. Né? Porque não é o meu perfil. Agora, já a minha esposa é diferente. A minha esposa, num momento assim de fervor pentecostal, ela sai sapateando. É verdade. Ela sai sapateando. Não tem vergonha, não. Eu fui numa outra igreja com ela aí, e a gente foi num culto muito pentecostal, aliás, muito mesmo. Deus estava muito presente naquele culto lá. E ela marchou lá. De repente, quando eu olhei, ela estava marchando no meio das irmãs lá. E eu já conheço, já sei, né? Então, assim, pessoal, eu não ignoro essas reações. Agora, tem muito meninice no nosso meio. Tem muito exagero. Igual esse negócio com o trenzinho. Né? Para que trenzinho? Não é verdade? Pular, por exemplo, bater palmas, né? Ovacionar. Tem pessoas que sentam no chão, não aguentam ficar de pé. Isso são reações normais. Abraçar o outro irmão, chorar e tal. É normal. Né? Gritar, por exemplo, falar alto, línguas alto, isso aí é comum entre nós pentecostais. Mas tem algumas práticas aí que exageram. Né? Essa do trenzinho aí não tem necessidade disso. Né, pessoal? Já pensou? Eu, pastor Clarimundo, andando de trenzinho? Pastor João Batista Rosa, nós tudo assim, ó. Não dá, né? O Salvarinho no meio também, né? O Adilson no meio, meu filho, lá também. Já pensou? Não dá, não tem lógica. Né? Então tem certas coisas que a gente precisa correr. O trem da alegria. Esse é literalmente o trem da alegria mesmo, né? Muito bem. 4. A vida cristã reflete uma vida de comunhão, e isso por meio do relacionamento e do testemunho de quem? Nosso. Né? Nosso, testemunho nosso. A vida cristã reflete uma vida de comunhão. Por meio de quê? Do relacionamento e do testemunho. Né? Você sabe uma coisa? Olha, pessoal, olha aqui. Atenção, olha para mim aqui. Sabe uma coisa? Tem cliente que ele reclama demais. Porque aqui ninguém me vê. Porque aqui... Mas será que isso aí, o problema não é tu, não? Não é? Será que você não... O problema não é você? Que é difícil de se relacionar? Entendeu? Será que não depende um pouco de você também, não? Aprender a construir relações? Entendeu? Porque a gente precisa aprender a construir relações no ambiente do culto, da igreja. Você tem que construir. Entendeu? Eu já falei aqui para vocês aqui, quando eu tenho 6 anos que eu estou congregando, pastor Clarimundo. 6 anos. Entendeu? Então, quando eu cheguei aqui, no primeiro culto que eu fui, mas a esposa, o primeiro culto que a gente foi visitar, lá na igreja, quem me recebeu na porta foi um menino. Deveria ter uns 6, 7 aninhos. Estava na porta. Aí eu cheguei, estendi a mão assim, ele pôs ela para trás, assim. Aí a mãezinha dele falou assim, não vai cumprimentar o irmão, não? Não, não conheço ele, nunca vi. Olha a recepção que eu tive. Entendeu? Ele estava certinho, nunca me viu. Vai pegar na mão de estranho? Criança. Certamente os pais não ensinaram a isso. Né? Então, assim, eu praticamente não era nem notado na igreja. Mas meu pai sempre me ensinou, olha, onde você chegar, faz o seu ambiente.
onde você chegar, constrói suas relações. Faz sua parte. Agora, se vai ter gente que não vai gostar de mim, isso é normal, pessoal. Não gostar nem de Jesus, vai gostar de você. Não é verdade? Então isso é normal. Tem pessoas com as quais a gente tem mais dificuldade. Entendeu? Não tem? Tem. É? Parece que não encaixa, é um negócio meio esquisito, né? Mas também não precisa você fazer guerra, não, fazer confusão, não. Entendeu? Ó, Pai do Senhor, meu irmão, tá bom. Agora, já tem outros que parece que vocês nasceram unidos pelo cordão umbilical, não é? Vocês são siameses. Né? Quando se vê, é uma alegria, aquela coisa. É assim. As relações humanas, pessoal, são assim. Entendeu? Você não é obrigado a abraçar quem você não gosta, mas você é obrigado a conviver com quem você não gosta. Quer que eu repita? O que foi que eu disse ali? Obrigada por respeitar. Exatamente. Agora, abraçar, beijar, não gosto de mim, eu vou fazer isso. Mas você é obrigado a aprender a conviver com essa pessoa. Entendeu? Então, pessoal, mas as nossas relações são assim. O que Paulo nos ensina? Se for possível, ter de paz com todos. Olha o que Paulo diz. Se for possível, né? Porque Paulo já sabia que o negócio era complicado, né? Se for possível, tenha paz com todos. Paz, ele não está falando que você tem amor, entendeu? Está dentro da casa do outro, meu churrasco, e aquela coisa. Não, ele está dizendo paz. Relacionamento. Tenha paz. Se eu sei que eu tenho dificuldade com aquele irmão ali, ok? Tudo bem, irmão. Eu não vou estar cortejando, abraçando quem não me quer, quem me detesta. Mas nós estamos convivendo juntos. No meu coração não pesa nada contra ele. Eu nunca fiz nada a ele. Entendeu? Nunca fiz nada a ele, nunca falei nada, nunca. Entendeu? Nada. Mas há uma animosidade? Amém, irmão, tá bom. Entendeu? Pai do Senhor, estamos aqui mesmo aqui e tal. A salvação, pessoal, é individual. O céu é individual. O evangelho é individual. Entendeu? Agora, se há, aí eu entendo a história, pessoal. Deixa eu passar isso. Agora, se há entre vocês um problema, aí já é diferente. Está entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Sim. Se há um problema entre vocês dois, aí já é diferente. Aí já é necessário haver um perdão. Né? É uma situação que requer você se aproximar, conversar, porque houve um caso. Mas quando não há nada, eu tenho irmão na igreja que até hoje não olha nem na minha cara. E eu não conheço esse filho de Deus. Quer dizer, eu tenho a minha consciência, e ele também tem, que nós nunca fizemos nada um para o outro. Então pronto, irmão. Vou conviver lá, estou lá. Entendeu? Cantando, adorando a Deus. Amém, pessoal? Amém. A gente precisa aprender essas coisas da vida cristã, entendeu? Porque senão a gente sofre demais ali. Não é? A gente sofre demais. Fulano de tal não me viu, não olhou, não falou comigo. Para com isso, meu irmão. Não pegou na minha mão. Meninice, coisa de menino. Entendeu? Precisa ter maturidade. Amém, pessoal? Amém. Vocês vão aprender muito esses princípios comigo aqui. Aprender a ter maturidade, a crescer. Não é na faixa etária, não. É no comportamento. Entendeu? A irmã lá não falou comigo, não me deu os 3 beijinhos. Para com isso. Entendeu? Fica triste com isso, não. Amém, pessoal? Faça essa fase logo. A gente tem que fazer essa fase logo. É verdade. Cor de jacaré. É verdade. À medida que a gente vai envelhecendo na fé, a gente vai deixando essas coisas, né? Entendendo isso, né? Isso existe, mano. Entendeu? Não era para existir, Diego. Não era para existir na igreja, mas infelizmente existe. Entendeu? Eu vou sair dessa igreja, vou para outra. Tu vai encontrar a mesma coisa lá. Entendeu? Relacionamento é em todo lugar, ué. Só tem um lugar que tu vai que não encontra, é o céu. Tu quer ir para o céu agora? Me perguntaram aqui, a Juliana me perguntou. A Juliana me fez essa pergunta hoje. Ô, pastor, você me perdoa? Não.
Entendeu? Então é o seguinte, você não quer ter problemas, essas coisas, vai para o céu. Mas aqui na Terra, né, minha filha? Aqui, infelizmente, é isso. No grupo de louvor, na escola dominical, entendeu? No Confade das Irmãs lá, tem isso aí também. Não é? Tem. No grupo de jovens da sua igreja, tem. Lá na assistência social que o irmão trabalha lá, tem. Né? Tem. Na nossa conversa, pastor, só gente, os pastores tem, ué. E aí? Tem colega que passa por mim assim, parece que está passando numa garrafa dessa aqui, ó. É verdade. E aí? Não falou comigo, Deus abençoe esse dia rápido. Entendeu, mano? Vocês estão aprendendo comigo hoje. Hã? É verdade. Se passar, eu falo. Se não passar, se vir, pastor. Tem uns que me chamam o meu mestre. Tem um aí. Já estou terminando. Tem um aí que ele me para e fala assim: pastor Estevam, você é o meu doutor. Você é o meu mestre. Eu olho assim e falo: tá. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito bem. 5. Falta de testemunho exemplar do cristão é um dos piores problemas que enfrentamos hoje na igreja atual. É verdade. Falta de testemunho. 6. A Bíblia separa completamente a igreja do mundo. Embora viva fisicamente aqui, a igreja está acima do mundo, pois este vai se acabar. Mas a igreja continuará por toda a eternidade. 7. Comunhão não significa isolamento, mas sabedoria em conviver com as diferenças e problemas que existem na igreja. Ok. 8. Quando a igreja foi fundada por Jesus, né, claro, a ideia era de que ela fosse uma comunidade que acolhesse a todos. A gente falou sobre isso. Né? No caso aqui, judeus e gentios foram um exemplo disso. Né? Quando a gente lê as cartas de Paulo ali, é o que a gente encontra essa realidade. Né? Mas sempre houve essa dificuldade em ambos se aceitarem. Paulo, eu acabei de falar, Paulo teve que lidar muito com esse problema nas igrejas naquela época. Né? É o que eu falei aqui anteriormente. Né? Tem problema lá? Por quê? Porque você está coordenando lá. Você faz parte lá. Somos. Né? E aí, meu irmão, onde tem gente, é isso aí. Infelizmente. Tem cara feia, entendeu? Tem críticas, tem rejeição, tem preconceito, tem humilhações, infelizmente. Hã? Como é que é? Fala, Jeová, eu falando que a minha. Tá falando, mano. Recebe aí, viu? Recebe aí. E para encerrar os nossos trabalhos hoje, 9. Nós, crentes, precisamos... Olha só, pessoal, eu termino com essa frase aqui. Aliás, vamos ler todos juntos, só por questão de memorização. Vamos lá, 1, 2, 3. Nós, crentes, precisamos ter a capacidade de superação em tudo. Amém, queridos? A gente precisa ter essa capacidade de superar. Entendeu? Essa semana, um amigo meu, um amigo lá da cidade de Rio Verde, né? Os familiares da minha esposa moram lá, meu sogro mora lá. Um amigo meu esse dia me ligou desesperado que tinha caído e escorregou no automático, né? Pisou no automático com a esposa. E ele é presbítero da igreja. Ô, pastor, tá, eu estou aqui desesperado. E o que eu faço? Minha vida acabou. Eu falei, irmão, primeira coisa, você já pediu perdão a Deus? Primeiro passo, já, pastor. Eu sei, acredito. E Deus perdoou. Agora, você precisa assumir as consequências. Você quer que eu fale o que você? Né? E a mulher ficou grávida, engravidou. Então, quer dizer, o que você tem que fazer? Assumir seu filho. Entendeu? Você não tem para onde correr. É a consequência. Deus já te perdoou, Deus está contigo.
Deus vai te dar força. Falei para ele. Mas as responsabilidades humanas aqui da terra você tem que arcar. Entendeu? Você vai ter que procurar sua esposa, ter uma bela de uma conversa com ela, entendeu? Frente com ela, olhar nos olhos dela, pedir perdão a ela, a sua companhia. Não tem jeito de você escapar. Ele tem um filho de 16 anos. Conversar com seu filho, explicar para ele, para que ele não tenha uma leitura errada desse comportamento que você fez. Agora você tem uma vantagem. Eu falei no caso dele, você nunca fez isso. Você não é um homem que vive, né? Esse é o primeiro erro seu. Então você tem essa vantagem. Entendeu? E você procurar a sua igreja, lá o seu pastor, conversar com ele, né? Resolver o seu problema ministerial, porque você é um obreiro. Infelizmente, essa trajetória você tem que fazer ela. Você não vai ouvir da minha boca aqui coisa diferente. Atalho, você entendeu? Não faz isso, não. Caiu? Levanta. O que um caído faz? Levantar. Entendeu, pessoal? O cair é do homem. Caiu. A Bíblia diz, quem está de pé, cuide para não cair. Mas se cair, levanta. E o Espírito Santo te ajuda. Bola para frente, meu filho. Eu falei para ele. Entendeu? Faz isso que eu estou te falando. Procura sua esposa. A primeira pessoa, sua esposa, sua companheira. Resolve com ela. Resolve seus problemas com a outra cidadã lá, que afinal de contas está esperando um filho seu. Resolve você para você não ter problema. Essas coisas costumam dar muita dor de cabeça. Resolve isso lá. Procura seu pastor. Faz um trâmite direitinho. Daqui a um tempo você vai ver como está a sua vida. Flores não vai ser, não. Mas bem melhor do que você está agora vai estar. Porque você caminhou pelo princípio da verdade. Entendeu? Você usou o caminho da verdade. Amém, gente? Amém. Bom, Deus abençoe vocês. Obrigado por mais essa aula. Pessoal, na semana que vem, eu vou estar viajando para o Pará, sexta-feira, né? A gente vai estar passando esse final de semana lá, num simpósio de educação, lá na nossa igreja em Redenção. Então, por favor, ore por mim, tá bom? Para Deus nos ajudar nesse compromisso lá. Terça-feira eu não vou estar aqui. Eu tenho aula aqui de manhã, eu não vou estar porque provavelmente eu chego na terça. A gente sai de lá na segunda e chega na terça aqui, né? Mas eu creio que na quarta-feira vamos ter aula normal aqui. Tá bom? Se por um acaso houver alguma alteração, a Gessilene vai avisar para vocês. Pode ser que, por alguma razão, eu não possa estar aqui só por questão da viagem mesmo em si, não é outra coisa não, tá? A Gessilene vai entrar em contato com vocês e vai avisá-los. Seu trenzinho atrasado. Hã? Seu trenzinho atrasado. Pois é. 490. 490. Eu te perdoo, viu, irmão? Está perdoado. Né? Vamos orar, agradecendo a Deus. Pai querido, muito obrigado por mais essa noite de ensino, de aprendizado que tivemos. Obrigado pela matéria que abordemos, pelos pontos que abordemos, por toda a abordagem que fizemos do assunto de hoje. Estamos saindo daqui edificados pela Tua Palavra, consolidados, e queremos crescer espiritualmente. Queremos adquirir a maturidade que o Senhor exige de nós. A estatura de varão perfeito. Prontos para exercer o ministério que o Senhor tem nos confiado. Portanto, fique conosco, dá-lhes uma noite de paz, abençoa os Teus servos aqui, os alunos, todos os alunos do IBA. Abençoa o IBA, abençoa o pastor João Batista Rosa, todos os colegas professores, dá-lhes uma semana de bênção e que na próxima semana, querendo o Senhor, possamos estar aqui. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Deus abençoe vocês, pessoal. Mas, Senhor, meu filho, Deus abençoe.